orientando a mesa, a cada congressista que estará se manifestando, que as palavras, Senhor, que forem proferidas aqui ao longo do dia e ao longo desta Assembleia, sejam palavras, Senhor, que ao final exaltem ao Teu nome, glorifiquem ao Senhor e que possamos, com as nossas vidas, com as nossas manifestações, com as nossas palavras, dar o bom testemunho daquele cuja vida é do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Vamos adorar o Rei dos Reis. Aqui eu vim para dizer. Diga para o Senhor isso. Eu quero mais te conhecer. Diga para o Senhor, abra o seu coração. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Mais uma vez, diga para o Senhor. Aqui eu vim para dizer. Então diga para o Senhor. Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito, de Deus, flui aqui neste lugar, flui aqui nesse lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus. Flui Espírito de Deus. Desejamos isso, Senhor. Flui aqui nesse lugar. É o nosso desejo, Pai. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu
Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar Teus Altares. Que tenhamos um excelente dia, né, irmãos? Amém. Vamos com nossas palmas, irmãos. Juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Suspira e desfalece pelos seus atos. O pardal encontra casa e a ninho para si. Cante com tua alma, declarou: eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. Aqueles que habitam tua casa, Senhor, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais. O pardal encontra casa para si, eu declaro: eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. Eu encontrei teus altares. Aleluia. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. Celebramos o teu nome nessa manhã, Pai, pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Dará bem algum aos que vivem o pardal encontra casa, ninho para
Amém. Ontem nós cantamos uma canção que diz: a cada manhã o meu coração deseja te exaltar. Vamos cantá-la outra vez. Amém. Prazer em te buscar, Pai, a cada manhã. Juntos, a cada manhã. O meu coração deseja te meu prazer viver só pra ti. Não há nada igual, não há. A tua presença me faz bem, a tua essência está em mim. Não há outro alguém que eu deseje mais que a ti. Gerado pra te adorar, a tua alegria é a força que me leva a descansar em ti. Sinto nesse lugar vocês, vamos lá. A cada o meu deseja te exaltar por tudo que és, Senhor. Pra mim é o meu prazer, é o meu prazer, é o meu prazer. Viver só pra ti, não há nada igual, não há. Declarei, a tua presença me faz bem, a tua essência está em mim. Não há outro alguém que eu deseje mais que a ti. Sou um adorador, pra te adorar, a tua alegria é a força que me leva a descansar em ti. Sinto neste lugar a tua presença, Pai, a tua unção, unção do Espírito. A cada manhã quero beber das tuas fontes,
cheia da tua palavra, Senhor, a cada manhã. Cada manhã, aplauda o Rei. A gente ainda estava de férias, eu acordei meio tarde, estava lá na casa do meu filho, parte da nossa família ainda estava reunida. A gente tem 4 filhos, netos, e a gente no final do ano conseguiu, depois de vários anos, juntar todo mundo. Eu fui, a turma já estava tomando café, eu levantei, como eu disse, levantei tarde, e uma das coisas, fui para o celular, um amigo mandou uma dessas mensagens, que diz, se você já tem 60 anos, não se preocupe mais não se preocupe mais com economizar, gaste, viva a vida, o que você acumulou, viva a vida. Não se preocupe mais muito com os filhos, porque o que era para ser feito lá já foi. Aquelas mensagens que você recebe no celular, eu peguei aquela mensagem, né, fui para fora do escritório do meu filho, onde tinham improvisado uma cama, onde eu tinha dormido, e aí eles estavam no café, eu li a mensagem para eles, e nora, filho, eles disseram, yeah, né, vai, é isso mesmo, né, porque eles acham que eu sou meio muquirana. Eles acham que eu sou muito preocupado com as coisas, e que eu devia viver melhor a vida. Fica mais tranquilo, vai, curta, viaje, você está preocupado sempre com as coisas, né? E eles, aí durante o dia eu voltei aquele texto, compartilhei com a Cileda, minha esposa, né? O problema é que quando as noites vêm e a gente põe a cabeça no travesseiro, se o travesseiro for bom, né? Porque quando ele é ruim, opa, vou ver se eu não caio daqui. Porque as coisas não são assim, né? Tão fáceis como essas mensagens de bem-estar, às vezes até na igreja, que diga, não, fica feliz, tá tudo bem. Porque naqueles dias, de repente, vem uma mensagem para um dos filhos que está lá com 3 filhos nos Estados Unidos estudando, e a denominação não vai poder dar a bolsa que ele estava esperando, e ele está preocupado e dizendo, o que eu faço? A outra nora está procurando emprego e não está fácil, e quando eu ponho a cabeça no travesseiro à noite, as coisas vêm, não é? As coisas vêm. As coisas vêm aqui. Quando eu estou brigando com o fuso horário ainda, né? E não consegue dormir à noite. E a oração pelo filho. Eli era um bom sujeito. Eli era um homem de Deus. Eli era um homem bom. Ele foi fiel a Deus como alguém que foi chamado por Deus para exercer o ministério naquele momento na história do povo de Israel. Ele cuidou do templo, ele cuidou da casa de Deus, do santuário em Siló. Ele envelheceu ali, ele foi percebendo o envelhecimento chegando. Não recebeu a mensagem do celular.
O texto bíblico diz que Eli já os olhos estavam, os olhos dele fraquejavam. E à medida que as noites vinham, e foram muitas noites, e ele procurava dormir, as imagens vinham, e ele lutava com algumas coisas que estão difíceis para ele. Então, é difícil envelhecer, não é fácil, especialmente quando os olhos já fraquejam, né? E eu que tenho ceratocone, muito preocupado com os meus olhos, começo a perceber que de repente tenho dificuldade de ler, vou num médico e ele diz, olha, isso aí é com a idade, vou no outro para ver se é isso mesmo, ele diz, é isso com a idade, não é fácil, ele envelhece. As coisas na nação não vão bem. As notícias que Eli recebe não são boas, porque o povo de Israel naquela época vivia nas tribos e cada um cuidava de alguma forma do seu espaço, e uma das coisas muito significativas e importantes era justamente a luta com os filisteus e a proteção das colheitas, e de repente uma notícia vinha de novo de que a colheita tinha sido roubada, e isso era vital. A colheita era vital. E as imagens vinham. E ele tinha os filhos. Os filhos. Os filhos. E ele se preocupava com eles. E as notícias que vinham dos filhos não eram boas. Aliás, eram terríveis. O pessoal falava, ele escutava. Tá certo que não via mais muito bem, mas escutava, né? E as coisas que vinham para ele eram aquelas coisas que eram aquelas coisas que mais tiravam o sono dele, que mais entristeciam a vida dele. E a Bíblia fala em algum relato, em algum momento ali no capítulo 2, onde Eli reúne os filhos dele e ele diz para os dois que já eram sacerdotes lá com ele e trabalhavam juntos. Não sei se você já fez isso, não é? Na mesma igreja, de repente trabalhando com o filho, e ele reuniu os filhos e ele disse, meus filhos, o que eu estou ouvindo não é bom, não é bom. Os filhos olhavam um para o outro, se cutucavam e diziam, lá vem o velho de novo. E às vezes com os filhos é assim, não é? Que você ainda tenta, mas eles já são grandes e de repente não adianta mais, não é? Quando os meus filhos eram adolescentes, eu me lembro que teve um lance lá em casa que eu fiquei meio nervoso, falei uns negócios lá, não lembro bem o que eu falei, né? Mas foi alguma daqueles estouros dos quais eu me arrependo. Mas aí depois eu fui levar o Marcel para a igreja, ele já jovem assim, e aí quando ele saiu do carro, ele disse para mim, pai, não adianta mais. Agora com o mesmo Marcel, anos depois, eu de novo estava preocupado com alguma coisa, eu falei com ele, e ele disse, pai, eu acho que de fato isso daí a gente tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar isso com a minha esposa, não é? Nós temos que conversar, nós temos que trabalhar, e eles têm uma conversa boa, né? E ele estava dizendo para mim, olha pai, acho que não tem mais muita coisa que você vai fazer, não, isso daí acabou, não está mais nas tuas mãos. Ele falava com os filhos dele, dizia, meus filhos, eu estou ouvindo, e eles de alguma forma dizem, pai, já deu, né? As coisas com os filhos do Eli eram sérias, eram bem sérias. Não é que as coisas com o Eli não eram sérias. Veja, ontem nós falamos sobre isso, que o Eli era o cara que de alguma forma trabalhava a manutenção, né? A manutenção. E eu olho para mim e de repente eu penso, não sei se eu penso certo sobre você, mas muitos de nós trabalhamos na manutenção, não é? Na manutenção, desculpe, mas
você abre e fecha a porta da igreja, simbolicamente falando. Você cuida, você prepara os sermões, você é um bom sujeito, como Eli. Mas tem coisas que não consegue. Tem notícias que vêm dos membros, dos presbíteros, você não sabe o que fazer com isso, você vai para a cama com isso, você ora, você chora. E aí? E algumas notícias que vêm, elas são tão difíceis, elas escapam das tuas mãos, elas escapam do teu controle, e o que é que você faz? E as histórias dos filhos do Eli, do Finéias e do Ofni eram muito sérias. Porque quais eram as notícias que vinham? As notícias que vinham era que eles eram os sacerdotes na casa do Senhor, que eles eram os sucessores de Eli, mas que eles estavam se comportando de uma forma extremamente complicada na igreja, no templo. As imagens se misturam entre o Velho e o Novo Testamento aqui, não é? E qual era o problema com os filhos do Eli? O problema dos filhos do Eli, um deles era o poder. Era o poder. Porque eles exerciam o sacerdócio como poder. E o poder para eles era o poder do autoritarismo. E eles queriam mandar. E eles mandavam. E eles tinham os seus... eu quase ia dizer oficiais, presbíteros, mas não vou dizer isso. Eu vou dizer uma outra palavra, não é? Eles tinham esses pode ver lá, num desses textos, onde fala que os enviados deles, do sacerdote, do Finéias e do Ofni, eles iam entre o povo, e eles iam entre o povo como delegados do sacerdote, e eles iam entre o povo, e o povo tinha que obedecer. Tinha uma história fantástica fantástica não, trágica, que eles falavam, que o texto fala que eles iam com o garfo de 3 pontas, para pegar o que era melhor no sacrifício que o povo estava oferecendo a Deus. Eles exerciam o sacerdócio como poder para pegar o melhor para eles. Você não tem o sentimento de que às vezes os pastores fazem exatamente isso? Exercem o sacerdócio como poder para pegar o melhor para eles. Garfos. Meu Deus do céu, quantos garfos de 3 pontas que os pastores usam. E entre a comunidade se dizia: lá vem eles com os seus garfos de 3 pontas. Onde a igreja se percebe explorada, onde a igreja não se sente amada, onde a igreja se sente usada, e onde os líderes, os presbíteros, os pastores pensam na igreja como o seu feudo, e eles exercem um autoritarismo que está distante da vocação, mas que tem a liturgia do cargo. A liturgia do cargo. A liturgia do cargo pastoral, a liturgia do cargo às vezes da esposa do pastor, a liturgia dos presbíteros que acham que a igreja é um feudo onde eles mandam, e eles caminham com os seus garfos, exercendo o ministério como poder autoritário, onde ele diz: eu sou servo do Senhor, ninguém me toca, onde eu faço aquilo que Deus me mandou, e o que Deus me mandou é esse garfo. Aliás, ele está bem bonito, e o garfo vem, e eu estou falando simbolicamente aqui, e você está me entendendo. Ofertas e mais ofertas, dinheiro e mais dinheiro, liturgias e mais liturgias, exercício de poder destituído da vocação, mas que simplesmente tem a liturgia do cargo. Eu olho para esse texto bíblico e, como eu falei ontem,
eu tenho procurado ver que muitas vezes a melhor forma de olhar para o texto bíblico é não lê-lo para o outro, mas lê-lo para a gente mesmo. E a pergunta que eu preciso me fazer é se eu exerço o meu ministério assim. Se houve momentos, se há situações, se há contextos onde eu exerço o meu ministério assim, exerço o meu ministério como exercício de poder, o poder do autoritarismo e o autoritarismo do poder. Ele está destituído da vida, ele simplesmente tem a liturgia do cargo e o exercício do garfo. E o Eli fala com os filhos dele e diz: pois é, meus meninos, esse negócio dos garfos, esse negócio de vocês pegar sempre a melhor parte, de vocês ameaçar a congregação, de vocês dizer: olha, se você não der, eu vou tomar. Ou se a gente usa o cargo espiritualmente falando, e se a gente diz: mas se você não fizer isso, se você não der isso, então Deus vai tirar a mão sobre você. E a gente usa o nosso cargo com uma falsa autoridade espiritual que ameaça tirar do outro. Porque essas coisas estão tão interligadas, e como a gente vê aqui, não é? É o exercício do poder esvaziado da vocação, é a liturgia do cargo, é a usurpação do cargo. E eles tiram, os filhos de Eli são os sacerdotes que eles tiram a carne, eles tiram o melhor do sacrifício, mas eles também tiram do outro. Por isso eles praticam eles usam a sexualidade como exploração, eles usam a mulher. E o Eli fala: pois é, meu filho, eu ouço que vocês andam dormindo por aí, não é? Vocês tiram do outro a seiva da vida. Vocês são sacerdotes de morte. Vocês não são sacerdotes de vida. Vocês estão preocupados com vocês mesmos. Vocês querem o melhor para vocês. Vocês querem, entre aspas, viver bem. Não façam isso. Mas o Eli já não tem essa força. E os filhos olham um para o outro, se levantam dali, no caminho, eles cochicham um para o outro. Lá veio o velho de novo com as suas ladainhas, deixa ele ficar falando, já não está enxergando direito, a gente faz o que a gente quer. Tem uma passagem, uma pequena passagem, eu tenho que ver se eu acho ela de novo aqui, que está nesse texto, onde no capítulo 3, vê se eu consigo encontrar ela aqui, diz assim, capítulo 3, versículo 1 de 1 Samuel. Eu escuto que alguns de vocês estão olhando a Bíblia, não é? Eu estou passeando nesses diferentes textos, e como eu falei ontem, se você tem um minuto durante o dia para dar uma olhada nesses textos, é importante, né, pegar essas conversas. Mas no primeiro versículo diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. A ausência
de Deus. A gente podia dizer que o silêncio de Deus, ele fala muito alto. O silêncio de Deus fala muito alto. Esse é um dos textos que eu tenho quase que, como a gente podia dizer, né, para usar uma linguagem, eu tenho ruminado. O silêncio de Deus é a nossa morte. O silêncio de Deus é a nossa morte. A ausência de Deus saca da nossa vida qualquer saliva de vida. Você tem passado momentos assim, onde Deus parece que está ausente? Onde você prepara os sermões, mas parece que eles não são mais do que um amontoado de palavras. Onde você levanta no domingo pela manhã e se arrasta para a igreja, e as pernas parece que têm um peso, tão grande. Onde você lê o texto bíblico e ele é um eco de ausência. Onde você aconselha alguém e de repente foge para mecanismos de terapeutização, né, do terapeuta, onde você dá uns conselhos aqui e ali, mas você sente que está seco, há um gosto amargo, e você de repente, pela liturgia do cargo, você se sente um empregado da religião, um funcionário do templo. Gente, desculpe, mas eu duvido que você nunca tenha vivido isso. Mesmo que você nunca tenha falado sobre isso, porque a gente tem muito medo de falar sobre isso, não é? A ausência de Deus é a nossa morte. Quando esse texto fala que raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, o texto está falando de mim, o texto está falando de você. O texto está falando de que nós estamos nos tornando administradores das estruturas religiosas. E estamos tocando a máquina. Cargos do ofício, não é? E eu não estou... Não, eu não estou tropeçando. Eu não estou brincando, não. Desculpe, eu estou falando muito sério.
no sentido de dizer, gente, Eli era um homem bom, Eli era um homem sério, Eli era um homem que tinha anos de ministério, de vocação, mas ele não estava dando conta, ele não estava conseguindo, ele não sabia mais o que fazer, e a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, e ele apenas tinha a memória, ele tinha a saudade do frescor da alma, a saudade do primeiro amor, a saudade do testemunho fácil, a saudade do tempo em que a igreja crescia, a saudade do tempo em que as pessoas se convertiam, a saudade do tempo em que as crianças corriam pela igreja porque havia crianças, a saudade em que os jovens, o departamento, sei lá qual é o nome que você usa, juvenil dos jovens, estava crescendo, e agora parece que a igreja está envelhecendo, os jovens estão indo embora, as crianças estão desaparecendo. Você olha para a tua igreja e diz: o que está acontecendo? As visões já não são frequentes, os sonhos, e a gente vai envelhecendo. Acho que, pelo menos na minha denominação, a gente está vivendo muitas vezes exatamente isso. A congregação está envelhecendo, a dificuldade de alcançar pessoas novas. Esse texto de Eli, de 1 Samuel, acho que ele nos convida ao encontro com o espelho da nossa existência, da nossa realidade, do nosso ministério, da nossa vida. E a minha palavra para você é, gente, não fuja disso, não se engane, não fabrique, não faça coisas mirabolantes para ver se você faz a roda girar numa falsa espiritualidade. Não, eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim, porque a minha tendência diante de quadros e de situações difíceis é tentar fazer com que a máquina gire, de inventar coisas, de dizer, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu vou inventando, e a gente vai criando, e a gente faz da igreja uma máquina de esforço humano, às vezes terapêutico, às vezes estratégico, e você cria, mas em última análise você cria a partir daquilo que resta dentro de você, e a gente está como Eli dizendo para os filhos, não façam mais isso, mas já não existe mais frescor, já não existe mais aurora, já não existe mais primavera, o que existe é o medo, e a gente grita, e a gente fabrica, e a gente faz. E eu creio que o que nós precisamos de fato fazer é não gritar mais, mas é chorar. E é dizer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque esse mesmo texto de 1 Samuel, e eu queria ler esse texto, porque ele é fantástico. Vamos voltando lá para aquele texto de 1 Samuel. Diz assim, e só escute, né? O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias,
Raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, graças a Deus, certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: você deve ter lido esse texto muitas vezes, não é? Você deve ter pregado sobre esse texto muitas vezes. Eu li esse texto já muitas vezes. Ele é fantástico, ele é fantástico. E ele nos convida a perceber os detalhes. Esse texto ele deve ser lido para que no final dele a gente esteja sorrindo e a gente diga: uau! E a gente diga: nossa, veja, Deus, no primeiro versículo diz que era um tempo difícil, era um tempo onde as visões eram infrequentes, onde a palavra, essa ausência de Deus, esse silêncio de Deus, ele descreve esse cenário. O texto começa assim, o texto fala de um profeta, de um sacerdote, o Eli, já cansado, e o jeito que o texto fala, mostra esse cansaço do Eli. No final de mais um dia, Eli estava deitado, a lâmpada ainda não estava apagada. Samuel de repente tinha dado uma olhada no velhinho, né? Para ver se ele estava bem, está precisando de alguma coisa, trouxe água, está tudo certo, precisa ir no banheiro. Essas coisas que a gente fala para as pessoas de repente mais idosas, não é? Esse cenário é descrito. E certa noite, é isso, certa noite, há um novo tempo, há um novo jeito, há uma nova esperança. Certa noite na vida do povo de Israel, certa noite na vida do Eli, certa noite na vida do Samuel, certa noite na tua vida, onde Deus vem de novo, porque essa é a sua natureza. Deus vem, onde Deus fala de novo, porque a palavra de Deus é a nossa vida, e Ele sabe que sem ela nós estamos mortos. Certa noite. E quantas vezes essas coisas acontecem à noite, não é? Acontecem na aurora do desânimo, na noite da crise, no momento mais profundo da dor.
A palavra de Deus, ela emerge de novo, e ela emerge como primavera, ela emerge como alguma coisa nova. Deus fala, porque Deus precisa falar, porque nós precisamos que Ele fale. E quando Ele fala, há um novo cenário no ambiente. Quando Ele fala, há uma nova bagunça. Quando Ele fala, a noite ganha um novo contorno. Quando Ele fala, já não é como ontem, quando a lâmpada é apagada, o velhinho dorme e ninguém nos perturba. Não, quando Deus fala, há perturbação. Quando Deus fala, há um menino correndo pela noite. Quando Deus fala, a coisa muda, o cenário muda. A vida é alterada nessa sua dinâmica monótona da morte. Porque a palavra de Deus, ela irrompe como algo novo. Olha esse texto, é isso. Certa noite Deus fala, o menino Samuel, ele corre de um lado para outro, porque ele não sabe o que fazer direito com esse Deus que fala, e o menino corre. Não é fantástico isso? O menino corre, porque ele não sabe discernir direito, mas isso é um discernimento bom, não é? É coisa boa, é coisa nova que está surgindo. Deus está falando, o menino está correndo. Ele está correndo para o lugar errado, não faz mal. Deus fala, ele corre para o Eli. Deus fala, ele corre para o Eli. Deus fala, ele corre para o Eli. Até que por fim, o Eli diz: menino, esse negócio aqui é diferente. Você percebe no texto, por um lado você percebe essa primavera, você percebe esse Samuel recebendo essa palavra de Deus e não conseguindo ainda discernir, porque ele é novo, é a primeira vez, ele não sabe direito o que fazer com isso, e ele é um novo tempo, Deus está falando, o menino ainda está meio confuso, mas Deus está falando. É muitas vezes exatamente assim quando Deus fala, a gente fica meio perdido. A gente corre para um lado para o outro, às vezes parece barata tonta, né? Porque você ainda não, Deus está falando, e Deus está sorrindo com o menino, né? Você consegue imaginar Deus sorrindo? Você consegue imaginar Deus sorrindo e dizendo: eu vou falar com esse menino de um jeito que ele nunca ouviu, ele não sabe o que é isso, né? Ele corre para o Eli e Deus diz: está vendo, eu sabia, ele não sabe direito o que fazer com isso. E Deus fala de novo, Deus fala de novo com o menino. É primavera, gente. Veja, Deus não quer segurar a sua palavra. Deus não deixa de falar. A pergunta apenas é se a gente consegue escutar. Deus quer falar. Porque a palavra de Deus, como eu já disse, a palavra de Deus é a nossa vida. Sem ela nós estamos mortos. A palavra de Deus é a seiva, a palavra de Deus é a existência, a palavra de Deus é o ar que respiramos. Sem ela a vida degringola. E tudo que nós acumulamos são lágrimas no travesseiro. Mas Deus quer falar. Deus quer falar com você. Deus quer falar com as nossas igrejas. Deus quer falar com velhos e novos. Deus quer falar. E Deus fala. O menino recebe essa palavra e ele vai aprendendo a absorvê-la, e ele vai aprendendo a escutar a Deus. Eu volto a isso daqui a pouco, mas tem um outro cenário nesse texto que é, de alguma forma ele é trágico, não é? É Eli. Eli está sendo cuidado pelo menino. Mas é interessante o tempo que Eli demora para perceber que é Deus falando. É o tempo que Eli demora.
E o Samuel vai uma vez, e o Samuel vai duas vezes, o Samuel vai a terceira vez, e o Eli começa a desconfiar. E o Eli diz: Samuel, se isso acontecer de novo, faça o seguinte. É como se o Eli fosse na memória da vida dele, é como se ele fosse lá atrás e trouxesse de volta alguma coisa que no passado ele já tinha e que agora apenas virou saudade da vida dele. Ele desaprendeu a ouvir a Deus. Ele desaprendeu. Existe essa palavra? Ele leva um tempo para discernir, para perceber que é Deus que está falando. Porque tudo que ele tem, ele ficou com a máquina, ele ficou com a estrutura, ele ficou com os costumes, ele ficou com a liturgia do cargo. Mas ele já não tinha o frescor da palavra de Deus. Gente, cuidado, para mim, para você, que a gente não fique apenas com a liturgia do cargo e a saudade da voz de Deus que vai ficando distante e que a gente já não consegue mais escutar alguma coisa que Deus queira nos falar, e a gente apenas escuta a nós mesmos, a gente apenas escuta a nossa tradição, a gente apenas escuta a nossa liturgia, a gente apenas escuta a nós mesmos, e a gente bobeia e diz para o Samuel: Samuel, fica quieto, vai lá dormir, não me incomoda mais. E quantas vezes os pastores dizem exatamente isso, especialmente quando são crianças como Samuel que fala. Quando a voz de Deus vem de um outro lugar. Pobre Eli, que demora tanto para entender que Deus está falando. Pobre Eli, que precisa escutar a palavra de Deus da boca de um menino. Pobre Eli, que nesse momento da vida dele precisa escutar a palavra de Deus como uma palavra de juízo sobre a sua vida. Pobre Eli, que no final, depois de uma vida como sacerdote no povo de Israel, morre como uma tragédia. E você sabe como ele morreu? Quando os filhos dele também morreram, essa notícia se chegou e ele, como diz, sentado na cadeira, caiu e quebrou a nuca. Morreu como tragédia. Quantos são os pastores? Quantos são os líderes? Quantos são as esposas de pastores? Quantos são os presbíteros que morrem como tragédia? Claro que não precisa ser tão, né? Não é da cadeira que eu estou falando. Morrem como tragédia, porque se lhes escapou o desejo de ouvir a Deus. E o que se acumula no decorrer da vida é o cansaço. E como o pastor Messias Anacleto me falou há uns anos atrás, eu já não estou preocupado tanto como as pessoas começam, eu quero saber como elas terminam. Pobre Eli, que termina assim. Quantos são os pastores, as esposas de pastores, que terminam com esse gosto amargo? Cansados, não querendo saber, não tendo vontade. Pobre Eli, bem-aventurado Samuel. Aliás, o próprio Eli começa a suspeitar e diz: Samuel, é Deus querendo falar com você. E quando Deus fala, um novo capítulo começa. É interessante nessa história que essa palavra de Deus, ela vem de onde a gente não espera. Ela vem, num primeiro momento, essa palavra de Deus vem da Ana, a mãe do Samuel. Ela vem dessa mulher que tem uma experiência
com a sua esterilidade e que tem uma experiência profunda de dor com a sua esterilidade e com a outra mulher do Elcano, a Penina, que a judia, e o primeiro capítulo fala dessa história de uma Ana que é uma mulher angustiada e que vai orar. E que nesse exercício, nessa decisão de que a partir da amargura da sua alma, ela vai orar. E é ali, naquele encontro com Deus, que nasce algo novo. Esse algo novo nasce de uma mulher angustiada que vai orar. Fora dos corredores da oficialidade religiosa. Gente, é assim. Muitas e muitas vezes na história da igreja, na história do povo de Israel, na história da igreja, Deus encontra pessoas como Ana, fora dos corredores, fora dos processos decisórios. Uma mulher que ora a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas tripas, que ora a Deus com o seu ventre infértil. Essa é a oração da fertilização da sua vida, e ela é fertilizada por Deus no momento mais profundo da sua angústia, e é esse momento onde Deus nos fertiliza. Esse é um caminho fundamental, que o caminho do encontro com Deus não é o caminho da fuga, não é o caminho da produção da espiritualidade, não é o caminho da técnica, mas é o caminho da oração. Não é o caminho da boa gestão, não é o caminho do planejamento estratégico, não é o caminho da oração. E esse caminho da oração é o caminho da angústia, é o caminho da verdade, é o caminho da realidade. É quando você é quem você é, com toda a sua humanidade desgraçada, para usar esse termo, na oração diante de Deus, e onde você se reconhece absolutamente infértil. E aí Deus está presente. E aí, ainda que o sacerdote não entenda essa oração da Ana, ainda que o sacerdote não entenda a angústia dessa mulher, quando ela está orando, como ela ora, Deus abraça, Deus cuida, Deus escuta, Deus recebe. O caminho do verdadeiro encontro com Deus é o caminho do encontro com a nossa própria fragilidade, o caminho com a nossa própria vulnerabilidade, o caminho com a nossa própria infertilidade. Esse é o caminho. Por isso, não precisamos ter medo, não precisamos fugir para dentro de produção religiosa, mas precisamos caminhar para dentro da nossa própria miséria humana. Precisamos aprender não a gritar, mas a chorar, a jejuar, a nos colocar diante de Deus e dizer para Deus tudo aquilo que nós sentimos, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todos os nossos medos, toda a nossa realidade. E Deus quer exatamente isso. E ali nasce algo novo que Deus está fazendo na história de um povo. Nunca deixemos de considerar a possibilidade de Deus estar fazendo coisas novas de formas absolutamente não tradicionais. De Deus estar fazendo coisas novas de forma absolutamente surpreendente. Veja, nós vivemos, naquela época, o povo está vivendo um momento de crise institucional, de crise política, de crise econômica, de crise religiosa, e Deus está fazendo algo novo no ventre de uma mulher estéril. É assim. Deus faz algo novo de forma surpreendente.
E a pergunta é se nós estamos discernindo, se nós estamos ouvindo, ou se nós somos como Eli, que já não consegue discernir, que já não sabe, que já não consegue escutar, ver e perceber. Ele não percebe na Ana. E ele tem um tempo para perceber quando Deus fala com o menino Samuel. Eli perdeu a capacidade de ouvir. Você perdeu? Você perdeu? Você perdeu a capacidade de ouvir a Deus falar de forma surpreendente. E você está aberto para que Ele fale assim, que não seja através de você, que não seja através dos caminhos que você estabelece para Ele, mas que Deus esteja fazendo alguma coisa nova no ventre de uma mulher estéril. Que Deus esteja fazendo alguma coisa nova de um jeito que você não imagina, e que venha como surpresa, porque é a absoluta ação de Deus. Esteja aberto, meu irmão. Esteja aberto, ouça, olhe, escute, especialmente aquele e aquilo que você não escutaria. Abra os olhos para aquilo que Deus pode estar fazendo, apesar de você, às vezes até contra você, mas Ele está fazendo. A realidade não é que Deus não está fazendo, mas a pergunta é se nós estamos discernindo, se nós estamos escutando. E essa é uma das coisas boas da parte de Deus, que Ele está fazendo. E Ele está fazendo no ventre de uma mulher estéril. E Ele está fazendo na vida de um menino que corre de um lado para outro, até que ele consegue discernir aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está querendo dizer para ele. Bem-aventurada uma igreja que tem mulheres como a Ana. E os nomes delas podem ser Maria, ou o nome pode ser José, não importa. Bem-aventurada a igreja que tem uma mulher como Ana, falando agora figuradamente. Uma igreja que esteja aberta para mulheres, para pessoas, para situações, para histórias assim, e que não se feche para isso. Abra a sua igreja, por dentro e por fora. Abra janelas, abra as portas, abra a cultura, abra a espiritualidade, porque Deus quer fazer coisa nova, mas Ele não vai fazer se nós estamos com portas e janelas fechadas por dentro e por fora. E deixe espaço para meninos como Samuel, porque é aí que Deus faz coisas, é aí que Deus faz coisas novas. Escute essa palavra que vem logo depois dessa narrativa tão fantástica, porque diz assim em 1 Samuel capítulo 3, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Eu vou ler de novo. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E fazia com que todas as suas palavras
se cumprissem. Todo Israel, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Que coisa bonita! Veja como mudou o cenário. Veja como mudou o cenário. Veja como mudou essa situação. Esse povo que estava sob a liderança de um sacerdote cansado, que era Eli, e que ainda mantinha suas festas religiosas, mas que nessas suas festas religiosas e nesses seus momentos de encontro da comunidade, apenas era vítima de um sacerdote que já não tinha força de prover mudanças. Era vítima dos filhos do sacerdote, que apenas exerciam a autoridade do poder, de um poder autoritário, que explorava o povo, explorava as suas filhas, explorava as suas carnes, explorava, e que exercia o ministério assim, de forma sugadora, usurpadora. Esse povo estava acostumado a isso, a um sacerdote cansado, e a outros sacerdotes marcados pela volúpia do poder, buscando apenas os exercícios, buscando apenas os benefícios próprios. Essa era a realidade, esse era o cansaço, essa era a dor, essa era a angústia, essa era a perdição desse povo, que perdia por dentro e por fora, que perdia a alma, perdia as fronteiras, perdia a juventude. E Deus fala. E Deus fala, e quando Ele fala, uma nova realidade se instaura, e o Samuel começa a crescer, e à medida que o Samuel cresce, ele vai escutando e discernindo aquilo que Deus está falando, e ele vai transmitindo, ele vai ministrando, ele vai crescendo para dentro da realidade da palavra de Deus, e ele vai crescendo para dentro do seu próprio povo, como um novo juiz, para usar essa linguagem, não é? Como o último desse juiz nessa tradição dos juízes, como o último grande líder do povo de Israel. Porque aqui houve uma mãe que encontrou no caminho da oração o seu espaço de fertilização, não apenas da sua vida, mas de fertilização para prover um novo momento para a história do povo de Israel. Uma mulher chamada Ana. Nós precisamos das Anas nas nossas igrejas. Sem Ana, nós temos apenas as nossas esterilidades. Nós precisamos das Anas, e Deus vai fazendo desse jeito. E aqui, na história desse povo de Israel, teve uma mulher assim, e o segredo é que ela orou como ela era, com toda a sua dor e com toda a sua angústia, e Deus a fertilizou. Graças a Deus. Graças a Deus por mulheres assim. E muitas vezes são mulheres. Muitas vezes na história são mulheres. São mães. Mães que, como as Déboras, oram pelos seus filhos. Mães que, como a Mônica, mãe do grande Agostinho, que oram e oram e oram, e Deus vai gestando algo novo. Que haja espaço para que as Anas possam orar entre nós, e que haja espaço entre nós para os Samuéis, para os meninos, para as meninas, para os jovens, para aqueles que estão iniciando essa escuta daquilo que Deus quer fazer conosco e em nosso meio, e que nós sejamos homens e mulheres que ouçam e que queiram receber a Ana e aos Samuéis, e que à medida em que nós vamos recebendo a essas Anas e esses Samuéis, nós vamos recebendo e nós vamos escutando a Deus falar, e Deus vai fazendo
coisas novas entre nós e conosco. E Ele quer fazer exatamente isso. Porque Deus quer para você e para mim, e Deus quer para nós, muito mais do que a canseira dos anos. Muito mais do que a monotonia das estruturas religiosas. Muito mais do que o cansaço das nossas máquinas religiosas, por assim dizer. E eu estou falando para vocês, não porque eu não vivo isso, porque eu sou pastor. E sou pastor de uma igreja histórica, e isso significa uma igreja burocrática e uma igreja pesada. Eu sou isso. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu não apenas viva da palavra de Deus como saudade, mas que eu a viva como experiência. É uma experiência que abraça a Ana, uma experiência que recebe o Samuel, e uma experiência de uma novidade de vida, que se expressa na nossa família, se expressa na nossa igreja, na nossa comunidade, e se percebe na nossa comunidade. E que se diga de nós, melhor, que não se diga de nós como aqueles que vêm com os seus garfos, mas que se diga de nós como aqueles que vêm com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para orar? Vamos orar. Ontem você escreveu, né, uma pequena oração que de repente refletisse o teu próprio momento. E você pode, nesse momento de oração, lembrar da tua oração de ontem. E uma vez mais, orar no silêncio da tua alma nesse momento, e orar para que você e eu possamos orar como Ana. Orar como Ana. Se na tua tradição, na tua igreja, você faz isso balbuciando, se você ora em voz alta, se você ora quieto, não importa, vá orando, ore ao Senhor. Levante o seu clamor a Deus, para que você e eu possamos aprender a orar como Ana. Se você tiver a liberdade de orar de joelhos onde você está, pode, por favor, se ajoelhar, porque assim, de joelhos, nós reconhecemos a nossa grande necessidade, as nossas esterilidades, mas esse é um espaço de liberdade onde você pode sentar, você pode ficar de pé, você pode levantar o seu clamor em voz alta, você pode se ajoelhar, como o Espírito de Deus indique para você nesse momento, e você possa levantar esse clamor a Deus. Senhor, Tu escutas nesse momento o clamor de cada uma das Tuas servas e de cada um dos Teus servos, com as suas histórias, com os seus legados, com as suas dores e as suas alegrias, com os momentos de sorriso, com os momentos de lágrimas. E, Senhor, a nossa oração é que não sejamos essa terra infértil, e que nós não sejamos aquele povo onde as visões são raras e onde a Tua palavra já está ausente,
mas nós sejamos esse lugar, esse espaço, esse terreno, esses corações que recebem, e que nós possamos receber, Senhor, possamos receber do Teu Espírito, possamos receber da Tua presença, e possamos receber da Tua palavra, assim como Ana recebeu, e assim como Samuel recebeu. Senhor, quero orar por cada servo do Senhor que está nesse lugar, por cada mulher, por cada pastor que já tem, como eu, mais de 60 anos, por cada um que está começando, que todos nós, Senhor, possamos ser caracterizados por aqueles que dizem, como Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Levanta, Senhor, dentro do nosso coração o desejo de dizer exatamente isso, e faça brotar de dentro de nós essa palavra que diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E que então o nosso coração se aquiete para te ouvir. E que então o nosso coração se aquiete para te ouvir. E que então o nosso coração se aquiete para te ouvir. E que com todo o nosso ministério em vista, com todas as coisas planejadas para esse dia, com tudo que nos espera na volta junto às nossas igrejas, nós possamos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém? Graças a Deus, Deus é bom e Ele fala. Amém. E Deus vai continuar usando o vaso amanhã. E nós vamos orar por ele agora, para que Deus esteja tornando abençoador esse ministério e aquilo que Ele tem repartido conosco aqui. Oremos. Senhor, obrigado porque Tu tens edificado o ministério, edificado a vida do Teu servo, pastor Valdir, e Tu tens usado ele, usaste ontem, hoje, como servo que traz a palavra, que obedece e passa aquilo que vem de Deus, para nos edificar, para nos curar, para nos alertar sobre a vida do ministério, sobre a vida da família, sobre o nosso caráter, para que as nossas condutas possam ser aprovadas por Ti, para que a fotografia do Espírito Santo esteja intacta no nosso ser. E assim o Espírito Santo tem usado o Teu servo, que não olvidou esforços para estar entre nós, mesmo a comemoração de 40 anos, junto com a sua esposa, sua família, na América, mas deixou tudo lá e veio porque é servo. Pai, continua usando esta vida, que amanhã, quando Ele vai nos trazer mais uma palavra Tua, que esta palavra seja de renovo, seja de avivamento, seja de cura, seja para o melhor da Tua igreja congregacional. Assim, te agradecemos, por causa de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar.